A lei do perdão. Perdoem e serão perdoados. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Existem coisas cruciais na vida que exigem grandes qualidades humanas. Nosso medo atual é que o homem não seja grande o suficiente para atender às demandas do dia. A falta de equipamentos de grande porte é um perigo real em todos os momentos. É aqui e agora que o mundo precisa da ajuda de um mestre como Jesus, o Cristo. Jesus ensinou grandeza de caráter a seus seguidores, com tamanha grandeza em si mesmo. Ele era mais que um pregador. Ele era um professor supremo. Ele não apenas apontou o caminho, mas seguiu em frente e mostrou o caminho. Nas horas de grande estresse, mostrou-se mais poderoso que Pilatos, o governador de toda a Judéia, ou Caifás, o sumo sacerdote e chefe do templo, ou qualquer um dos escribas e os fariseus acusadores. É verdade que, por um momento, eles tiveram poder sobre seu corpo e o testaram e o condenaram a ser crucificado, a sentença máxima que poderia ser dada a qualquer um. Eles o arrastaram pelas ruas amarrado como prisioneiro, pregaram-no numa cruz na colina do Calvário. Mas ele, olhando para eles e vendo sua pequenez de espírito, gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem que é grande o suficiente para perdoar é sempre maior que o perdoado. Ele é superior, ele é maior que seu adversário. Pedro, o discípulo, ficou bastante perplexo uma vez enquanto ouvia uma das muitas lições do mestre. Ele levantou a questão que é a base desta lição. Voltando-se para Jesus, ele perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Agora, esse foi um gesto generoso da parte de Pedro, pois a lei judaica que ele havia conhecido permitia que um homem fosse perdoado 3 vezes. Isso era mais que o dobro da graça que a lei permitia. Por isso, Pedro deve ter sentido que o Senhor ficaria satisfeito com sua extensão do perdão. Mas ele se viu mais perplexo quando Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tal período seria indefinidamente. Então, por essa resposta, não há limites ou restrições para as graças do Espírito. A qualidade do perdão deve ser tão ilimitada quanto a fé, a esperança e o amor. Os ensinamentos de Jesus em referência ao poder do homem para perdoar pecados são, creio eu, entre os menos compreendidos de todos os mandamentos. Como regra, existe uma separação entre o pecado e seus muitos efeitos. Quando um homem peca, fomos ensinados a pensar que isso era um trabalho para o ministro. E por isso, ele é chamado para orar pelo pecador. Quando um homem adoece e angustia-se no corpo e na mente devido aos efeitos dos pecados cometidos, pedimos um médico. O médico, por sua vez, se esforça para tratar ou consertar o corpo e deter o sofrimento. Isto, na melhor das hipóteses, sabemos que é apenas uma medida temporária, pois nenhuma cura real ou cura permanente pode ser efetuada até que o médico e o ministro trabalhem juntos. Jesus foi o médico e mestre que lidou com o pecado e a doença em conjunto. Quando eles trouxeram um homem para ele que estava doente com paralisia, Jesus falou em perdoar os pecados do homem para curá-lo. As pessoas que se reuniram ao redor e o ouviram falar questionaram suas ações. Eles disseram: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Somente Deus? Eles não entenderam como ele poderia considerar o pecado como causa de paralisia. Mas há alguns que ainda não avançaram hoje e que ainda querem acreditar que tal doença é causada por um distúrbio físico ou orgânico, em vez de aceitar a possibilidade de ser uma frouxidão mental ou espiritual. Jesus ensinou claramente que, se você perdoar o pecado, o efeito de tal ato de perdão se absorverá com ideias naturais e saudáveis, da mesma forma que o mais escuro momento da noite é absorvido pelo alvorecer da luz. A escuridão desaparece e a luz do dia brilha sobre todos. Quando ideias saudáveis e naturais preenchem a mente, o corpo assume uma condição semelhante. Assim, nossos homens e mulheres progressistas que estão se voltando para um campo mais amplo de estudo e estão realizando curas através de processos mentais e espirituais não estão nos dando nada criado recentemente. Eles estão apenas alcançando os fatos de todos os santos, sábios, avatares e mestres, bem como dos cientistas mais brilhantes de nossos dias. Jesus ensinou que o lugar de origem de todo ato estava na mente. Ele disse, em resumo, que onde há luxúria no coração, há um pecado. Embora o ato nunca possa ser cometido, em outro lugar, ele fala da origem do pecado estar na mente antes de o ato ser cometido. Pois de dentro, disse ele, do coração do homem procede os maus pensamentos, adultérios, assassinatos, roubos, engano, blasfêmia, orgulho e loucura. Todas estas coisas más vêm de dentro, e elas contaminam o homem. Os cientistas aceitam a verdade de que o corpo do homem é movido pela mente, que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento dominante, seja esse pensamento subjetivo ou objetivo, seja consciente ou inconsciente. Aqueles que estudam os processos mentais descobrem que todas as condições do corpo são criadas ou causadas pela mente. Sabe-se que a criação em toda e qualquer forma é governada por e sujeita a uma lei. Assim, quando alguém usa de forma incorreta, inverte ou viola uma lei, esse erro é chamado de pecado. Um pecado é um erro, ou mal entendido. É um erro de julgamento. Um erro está faltando ou desobedecendo a lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. Correção é o único método de ajuste ou de apaziguar a lei.
Assim, arrependimento e perdão são os únicos meios disponíveis para alterar e corrigir o erro. Eles são o único meio de libertar o homem de sofrer as consequências dolorosas de um erro. Eles são o único meio que lhe permitirá estar em harmonia ou em harmonia com a lei. Perdão do pecado significa que devemos perdoar, abandonar e esquecer esse pensamento, pessoa ou condição que motivou o pecado. Significa abandonar ou deixar ir aquilo que você não deve fazer. Abandonar ou liberar os pensamentos ou ideias erradas é ser absolvido e libertado de seus efeitos pecaminosos. O perdão é o primeiro requisito que permite ao homem estar em harmonia com a lei do seu ser. Quem pode dizer o que é essa lei? Podemos perguntar. Qualquer um que estuda o homem como um ser mental e físico pode conhecer a lei. Se ele tentasse aprender a lei estudando as ações físicas e os resultados do pecado sozinho, isso levaria a lugar nenhum. Ele estaria correndo em círculos, e isso seria inútil e fútil. Se ele for mais a fundo e estudar as causas e aquilo que motivou o pecado, ele obterá resultados. Ele deve analisar o caso e procurar por algum choque ou condição oculta e esquecida que teria causado a doença. Então, a menos que esse pensamento abrigado seja arrancado da mente inconsciente ou da memória, essa condição continuará a aparecer de novo, apesar de todos os remédios superficiais que podem ser aplicados para deter a dor. Como ervas daninhas em seu jardim, se você for cortá-las toda vez que aparecerem diante de seus olhos, elas podem ser cortadas por um tempo. Mas, como não foram arrancadas pelas raízes, elas brotarão novamente. As ervas daninhas devem ser retiradas completamente para serem destruídas e removidas permanentemente. Um médico notável, falando diante de um grupo de outros médicos sobre este mesmo assunto de pensamento, sendo a fonte da doença, foi registrado como tendo dito em suas observações finais: tumores anormais e cânceres são devidos a um longo período de tristeza e ansiedade reprimidas. Outra maneira de dizer que tais doenças são devidas a muitos pensamentos pecaminosos que são engarrafados e suprimidos em nossas mentes. Se este estado é tão destrutivo, pode ser sábio para nós investigarmos a nós mesmos e observar o efeito que nossas emoções exercem sobre o organismo físico. Então, procuremos, por todos os meios sob nosso comando, vencer e abandonar todo impulso emocional que tenha um efeito debilitante e perturbador. Um outro psiquiatra de renome disse: a maioria dos casos de transtornos mentais de tipo funcional se deve a um sentimento de culpa. Há alguns pensamentos abrigados e congestionados que precisam de perdão. Normalmente, uma mente doente teme libertá-los ou perdoá-los. Isso é natural, pois se fossem capazes de liberar e perdoar os pensamentos temerosos, não mais ficariam doentes. O professor Gates, do Laboratório de Psicologia de Washington, D.C., em um experimento testando as emoções e as reações do corpo, encontrou alguns resultados interessantes. Ele encontrou cerca de 40 emoções ruins e muitas outras que foram boas. De todas as emoções ruins, ele disse que a reação de culpa era a pior. Esta dedução foi obtida por uma análise química da transpiração retirada do corpo. Uma pequena quantidade de transpiração foi tirada de cada reação emocional e testada. A emoção ruim mostrou um forte teste de ácido. Agora, se você colocar um pouco de ácido na sua carne, você sabe o que vai acontecer. O ácido vai queimar, e se continuar a queimar, será doloroso e destruirá o próprio tecido da sua carne. É apenas uma reação química que está afetando o tecido e o organismo do corpo quando esses pensamentos destruidores são permitidos dentro e geram um veneno que enfraquece e eventualmente destrói o corpo. Um médico sábio um dia teve um interlocutor que, como ele disse, tinha ido à roda dos médicos e sanatórios. Mas, com tudo isso, ainda não havia sido curado. Na verdade, ele estava piorando, e além da doença original, ele tinha uma condição crescente de melancolia e com tendência suicida. O médico, sabendo que ele tinha ido à ronda e tinha tido cuidados médicos, decidiu abordar o caso de um ângulo mental. Ele questionou e estudou cada resposta com cuidado. Depois de um tempo, ele ganhou a confiança de seu paciente e aprendeu a verdadeira causa secreta de sua longa doença. Muitos anos antes, esse homem e seu irmão eram parceiros de negócios, e o homem se apropriou e perdeu algum dinheiro que por direito pertencia a seu irmão. Foi usado de tal maneira que seu irmão não poderia ter descoberto isso, mesmo se ele tivesse investigado. Mais tarde, eles cortaram as conexões de negócios e ele se aposentou desse trabalho. Mas, como ele disse, ele nunca poderia se perdoar por aceitar o dinheiro. Ele queria devolvê-lo, mas não pôde fazê-lo sem que o irmão soubesse a verdade. Ele disse que não era o medo da punição legal que o atormentava tanto, mas a possível perda do afeto de seu irmão. Eles sempre foram inseparáveis e dedicados. Foi por essa razão que ele temia confessar sua culpa e fazer as pazes da maneira que podia. O médico explicou que a coisa a fazer era aliviar essa pressão oculta. A única maneira de fazê-lo era chamar seu irmão e fazer um exame limpo de todo o caso. O paciente foi para casa pensar nisso. 3 dias depois, ele ligou para o médico, afirmando que passara 3 dias terríveis e noites sem dormir, lutando consigo mesmo, e decidira visitar seu irmão. Ele estava em tal estado mental que ele sabia que o tratamento de seu irmão, uma vez que ele soubesse que ele era um ladrão, não poderia ser pior do que a miséria que ele estava sofrendo. Contou ao irmão a história. E para sua surpresa, o irmão jogou os braços em volta dele e se alegrou com ele, dizendo que estava limpo de sua mente. Foi uma época alegre para eles, pois aquela nuvem, a única nuvem em suas vidas, havia desaparecido. Os céus estavam limpos de novo, e a restauração da saúde do paciente era milagrosa para aqueles que não entendiam o que havia sido removido.
Através do arrependimento e do perdão, o homem foi capaz de fazer como Jesus havia ordenado à mulher que ele foi chamado para julgar. Vai, e não pequeis mais. A tristeza enraizada havia sido arrancada de sua memória. Sua mente estava livre para pensar em pensamentos saudáveis, felizes e alegres. Isso permitiu que seu corpo fosse rapidamente curado. Para alguns, pode parecer um milagre. Era uma lei natural operando de maneira natural e irrestrita. Enfrentando fatos tão indiscutíveis, podemos entender mais profundamente por que Jesus tão frequentemente falava em perdoar pecados. Ele conhecia a lei do perdão e sabia quão vitalmente importante era o papel que desempenhava na vida de todos os homens. Quanto mais estudamos, mais nos surpreendemos com sua simplicidade e precisão de realização. Devemos abandonar, pois, como diz Salomão, um pecado abandonado é um pecado perdoado. Perdoar, liberar alguma parte de nossa disposição que não é um ativo nem um prazer para os outros ao nosso redor. Por sua vez, estamos consertando a brecha em que perdemos a marca, cometemos um erro ou pecamos. As ervas daninhas não se removem com o tempo. Em vez disso, eles vão aumentar e crescer mais fortes até que eles sufoquem a flor. O mesmo acontece com nossos pensamentos pecaminosos. Nosso jardim de nossa memória, eles devem ser arrancados, expulsos e destruídos, para que apenas flores de pensamentos saudáveis e felizes possam crescer. Um homem pode ter o hábito de beber em excesso, e não é apenas infeliz dentro de si, mas causa muita infelicidade em sua casa. Se ele deseja superar o hábito pecaminoso, ele irá receber toda a ajuda de seus amigos e entes queridos para ajudá-lo a resistir ao desejo e à ânsia de beber. Vez após vez, ele se eleva acima da tentação e depois falha. Repetidamente, sua família o perdoa e o encoraja a continuar lutando. Finalmente, ele alcança o lugar quando ele não tem mais o desejo. Então, ele é capaz de abandonar o desejo de beber e superar seus efeitos pecaminosos. Então, ele abandonou não apenas a bebida, mas o desejo pela bebida. Quando o homem abandona a ideia que estimula o desejo e provoca a ação física, então a lei o perdoa e o eleva de seu efeito debilitante. Um pecado abandonado é um pecado perdoado, quando o pensamento ou ideia que motivou o pecado é corrigido. Tiago explica a verdade claramente ao dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, ou o erro. Simplificando, significa que todo homem, quando concebe uma ideia que é errada, destrutiva ou má, e dá morada para essa ideia, eventualmente faz com que ela se torne um fato. Quando ele deseja superar uma condição pecaminosa, ele não perde tempo lutando com o fato, mas corrige, esquece, perdoa a ideia que o iniciou. Esta é a erva daninha no jardim que deve ser arrancada. O topo, galhos, caule, raiz e tudo, para ser completamente descartado. Em outro momento descobrimos que Jesus repetiu a lei e com alguma explicação. Em sua oração, ele declara: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma proposta perfeitamente razoável. Ao perdoar-nos, os que transgridem contra nós, assim seremos perdoados de nossas transgressões. Esta lei nos acompanhou através do tempo, e hoje falamos dela como se fosse algo novo. Chamamos de psicologia moderna. A lei diz que certas ideias devem ser dissolvidas e limpas da mente para que outras ideias ou ideias novas possam substituí-las. Pode ser explicado como uma garrafa que já está cheia, que deve ser esvaziada antes de ser recarregada ou adicionada. Jesus falou disso ao declarar a seguinte frase: não coloque vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem. Por exemplo, se você tem em mente que alguém o ofendeu ou tratou injustamente, você não pode estar livre de seus erros ou injustiça, desde que você mantenha esse pensamento em sua consciência. Muitas vezes as pessoas se queixam de que não entendem claramente ou obtêm a iluminação do Espírito como outras pessoas testificaram. Você só precisa procurar em sua memória para encontrar a causa. Se você não obtiver a compreensão que espera, primeiro procure em sua mente por pensamentos ocultos e implacáveis que tenham ficado afastados de sua atenção. O seu reino do pensamento está cheio de ressentimentos que você pode ter contra alguma pessoa ou condição? Você tem a sensação de ter sido desprezado por alguém? A lei diz: se não perdoardes as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Fazemos as condições para nós mesmos quando cumprimos as exigências da lei. Algumas pessoas perguntam se isso vale para o cancelamento das obrigações monetárias daqueles que nos devem. Ou, literalmente, devemos cancelar as dívidas de nossos devedores? Nos últimos meses, houve várias pessoas que colocaram na primeira página do jornal seus livros com todos os recibos pagos para todos os que lhes deviam. Isso eliminou as dívidas? Bem, os devedores elogiaram essas almas tão generosas e voltaram para fazer mais negócios com o dono da mercearia ou o dono do açougue e pediram que fossem cobrados pelo que eles estavam comprando no ato. Em outras palavras, os devedores ficaram contentes em se livrar da dívida contra eles e não sabiam fazer mais nada diferente do que retornar e abrir uma nova conta nestes mesmos lugares. A resposta é: enquanto acreditarmos na necessidade e na realidade da dívida, essa mesma dívida continuará a perdurar. Enquanto acreditarmos nas dívidas, ficaremos endividados e continuaremos a recolher todas as cargas e dores de cabeça que vêm com eles. Aquele que,
em seu próprio pensamento, não libera todos os homens que lhe devem, continua com este pensamento de dívida. Se enviarmos notas a todos os que nos devem, isso nos livraria do peso da dívida? Não, a assinatura dos recibos não apaga a ideia de dívida de nossas mentes. Primeiro devemos apagar de nossas mentes o pensamento de que qualquer um pode nos dever alguma coisa. Isso, então, nos levará a uma atmosfera clara, na qual semeamos sementes ou ideias de abundância para aqueles que estão endividados para conosco. Dessa maneira, os devedores encontrarão a mente mais fértil para produzir pensamentos de abundância. Quando eles captam o espírito do pensamento fluente da abundância, eles ficarão felizes em pagar suas dívidas, e tudo o que é justamente nosso virá a nós alegremente. Em outras palavras, quando libertarmos nossas mentes de todos os pensamentos de dívidas e tentamos perceber mais e mais a presença de abundância, em breve seremos fortes o suficiente para alcançar e realizar abundância para nossos devedores. Ao serem levantados dos pensamentos de limitação e falta, atrairão cada vez mais substância, com a qual podem pagar suas contas. Desta forma, e somente desta maneira, as dívidas podem ser permanentemente canceladas, através da aplicação da lei do perdão. Ambas as partes envolvidas serão elevadas de uma consciência de dívida limitada para uma consciência de prosperidade e abundância ilimitada. Todos devem, em algum momento, trilhar o caminho do perdão. Nós devemos aprender a viver esta lei. Deve ser importante, pois o Mestre ensinou que não havia esperança de perdão para o implacável. Apenas como nós perdoamos, somos perdoados. Temos que fazer o primeiro esforço. Nossa disposição deve abrir o caminho para o nosso perdão. Não nos atrevemos a pedir mais da lei do que podemos nos estender a nós mesmos ou aos nossos irmãos. A menos que provemos esta lei vivendo-a, não podemos esperar ganhar a grandeza de caráter que a vida requer. Enquanto refletimos sobre todo esse pensamento, podemos nos perguntar se o Mestre estava ansioso pela parte essencial que o perdão deve desempenhar na ordem dos eventos mundiais hoje em dia. A verdade corre profundamente na vida cotidiana. Quando nos lembramos das rivalidades que prevalecem em quase todas as lojas e escritórios, quando vemos os ciúmes que dividem a vizinhança, quando observamos e sentimos a inveja ao mesmo tempo educacional e profissional, quando temos conflitos e discórdias em nossas próprias casas, se não podemos perdoar, podemos saber que temos uma pequena parte da alma intocada pelos ensinamentos do Mestre. Estes são nossos testes diários, pois é na escola do perdão que as lições da vida são aprendidas. Perdoar. Esse pequeno delito de ontem, por que deveria estragar o hoje? A coisa que ele disse, a coisa que você fez, já passou há muito tempo. Pois ontem foi apenas um julgamento. Hoje você terá sucesso. E dos erros de ontem virá algum ato nobre. Perdoe sua negligência. Não condene o passado. Pois se foi com seus erros, e suas memórias não podem durar. Esqueça os fracassos e os erros de tal experiência. Porque você deveria deixar sua cabeça curvada? Levante o seu coração e os seus olhos. A lei do sacrifício. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 14. Cada homem deveria ter um ideal ou um herói. Se há alguém que não tem nem deseja nada, não confie demais nele. Um homem que não tem ideais não deseja ser maior do que ele, e com o tempo será um prejuízo para os outros. Abraham Lincoln é o herói ideal para a juventude americana. Isso se aplica a qualquer jovem de 6 a 60 anos ou mais. Lincoln veio do mais baixo e mais pobre dos rebanhos. E, no entanto, subiu ao mais alto cargo na terra que nós, como povo, podemos conceder. Não há praticamente um menino ou homem hoje que não possa dizer que possui tantos ou mais presentes e oportunidades naturais do que Lincoln. Ele era franco e honesto e determinado a se dar bem em seu mundo. Ele tinha muitas falhas, como todos nós. Ele preferia descansar o corpo magro em alguma posição confortável do que fazer qualquer trabalho. Ele não era nem educado e nem polido, como sua esposa queria que ele fosse. Ele tinha apenas alguns dólares no bolso quando se mudou para a Casa Branca, como nosso presidente. Mas o dinheiro não faz um homem. Maneiras polidas de ser também não o fazem. Até a educação não faz grande um homem cuja alma é pequena. A alma de Abraham Lincoln começou a crescer a partir da semente de pensamento que foi semeada em sua mente quando ainda era um pequeno garoto. Sua mãe fez questão de ensinar-lhe o que ela podia quando ela era capaz. Um dia, a senhora Lincoln ficou muito doente e, sabendo que estava morrendo, chamou sua família ao lado de sua cama e, em seguida, colocou a mão fraca sobre a cabeça de Abraham e disse: "Sejam bons uns com os outros." Eles viveram como ela os ensinou, amando a sua parentela e adorando a Deus. Ela tinha feito o seu trabalho e, de ombros caídos, às vezes triste e miserável, sem perspectiva de melhores condições na terra, ela faleceu. Ela pôde ter sonhado, mas pouco percebeu o grande futuro que estava reservado para o menino infeliz e desajeitado que estava ao seu lado. Embora Abraham fosse muito jovem em sua morte, ele nunca esqueceu sua mãe. Ela ensinou-lhe uma lição que ele levou consigo ao longo da vida.
Ela ensinou-lhe que o começo da sabedoria não é imposto pela disciplina, mas o começo da sabedoria vem primeiramente ao desejar a disciplina, ter amor a ela, escolher a disciplina de forma voluntária. Assim, ele aprendeu que a disciplina é a estrada que leva a tudo que faz a vida valer a pena. Vá a um show ou ópera hoje e ouça a voz que cativa os amantes da música que as ouvem. Como eles cantam tão bem assim? Nasceram com essa voz? Ah, eles não nasceram cantando bem assim. Admito que eles podem ser especialmente dotados com uma voz propícia para cantar, mas esses resultados mágicos finais não vêm por acaso ou acidente, mas por disciplina. Disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. No entanto, ouvimos dizer que somos uma geração indisciplinada de pessoas. Isto, no entanto, não é verdade. Em todos os aspectos da vida, desfrutamos dos frutos da pesquisa e do trabalho disciplinados, com resultados muito maiores que os nossos antepassados jamais sonhariam ter. Jamais esquecerei a emocionante experiência que tive uma noite sentado em minha casa diante de uma aconchegante lareira. O rádio estava ao lado da minha cadeira, e eu me aproximei, liguei e selecionei uma estação proeminente. Para minha surpresa, ouvi uma voz chamando Richard Byrd. Ouvi então o comandante contar sobre os perigos e as dificuldades que haviam encontrado no dia anterior, quando descarregaram os suprimentos e os levaram para sua nova casa, a pequena América, sobre a encosta de gelo quebrado e neve derrapada. Se ele tivesse escrito um relatório detalhado e enviado por carta, demoraria meses para chegar até nós. Mas aqui, em menos de um segundo, sua voz vibrava no ar e eu, como muitos outros, o ouvi relatar os acontecimentos do dia. Os antigos nunca sonhariam que tal coisa pudesse acontecer. Acontecer? Essa não é a palavra correta. Disciplina é a palavra. Foi uma disciplina meticulosa, científica e técnica que produziu esse resultado. Nós não somos uma geração indisciplinada em qualquer reino, exceto um, e isso está em nossa moral. Na ciência, na arte, no atletismo, em qualquer atividade prática, sabemos o valor da disciplina. No entanto, nos deixamos ir. Devemos ter nossa aventura. Liberamos nossos instintos e nos libertamos. É a negação da disciplina que caracteriza grande parte da nossa vida moral. Homens em todos os lugares estão despertando para a necessidade de disciplinar seus pensamentos e atos. Nós treinamos os animais domésticos com cuidado. Nós aproveitamos as forças da natureza para nos servir regularmente e bem. E ainda quando se trata de nós mesmos, deixamos nossos pensamentos. O mais valoroso de todos, correr soltos. Ninguém pode atingir suas ambições até aprender a disciplinar sua força mental e poder controlar seu pensamento. Ninguém pode ser verdadeiramente religioso antes que sua mente esteja em ordem e seus ideais sejam trazidos em harmonia com a mente divina. Ninguém pode ganhar sabedoria e compreensão da vida, a não ser que ele a busque no caminho designado por Deus, de acordo com a lei. Primeiro, vamos observar um fato simples. Alguma coisa sempre tem de ser sacrificada por outra. Tudo na vida tem seu próprio preço e está sempre à venda. Temos que comprá-lo pelo preço que ele exige. Dia após dia, vamos até o balcão da vida e dizemos: eu lhe darei isso se você me der isso. Essa troca tem outro nome mais familiar, talvez. Nós o chamamos de sacrifício. Sacrifício, então, não é o que nossos pregadores fizeram parecer. É uma necessidade inescapável. É uma lei definida que devemos obedecer. Estamos sacrificando todos os dias de nossas vidas, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não. Não importa o que queremos da vida, temos que desistir de algo para conseguir. A mente moderna recua e tenta evitar uma das palavras do mestre. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Como não gostamos de ouvir tais palavras, nós terminamos com a estreiteza, dizendo: somos mais liberais hoje, queremos as formas amplas e abertas. Reivindicamos nossa liberdade e declaramos que não há necessidade de sermos tão estreitos. Nós não vamos passar pelo caminho pequeno e estreito. No entanto, há poucas declarações que Jesus proferiu que são mais precisas e completas do que essa. Nenhum homem jamais encontrará a riqueza da vida em qualquer reino, vagando solto e casual. Ele sempre terá que descer por um caminho estreito e por uma porta estreita chamada disciplina. Vá ouvir Chrysler tocar seu violino e ouvirá uma música que é quase divina. Observe o hábil cirurgião em sua delicada tarefa de consertar um corpo quebrado. Considere o cientista em seu laboratório com suas fórmulas científicas. Ou pense no almirante Byrd voando sobre o Polo Sul e conversando conosco por rádio. Essas experiências são vida? Na verdade são. Vida liberada de uma realização alcançada. O tipo mais satisfatório que o homem vivo pode saber. Mas estreita é a porta e estreito é o caminho da disciplina que leva a tal vida. Quando esta lei do sacrifício é levada para o reino moral, é comumente apresentada como unilateral. Somos ensinados que, se queremos viver uma vida boa, temos que desistir de tantos prazeres. Como isso soa familiar para alguns de nós? O resultado é que nos rebelamos, e quando pensamos em sacrifício, pensamos naqueles que tiveram que desistir de tanto prazer pelo bem. Você se lembra de alguns dos grandes sacrificadores da história? Bem, houve Sócrates, que bebeu a cicuta. Houve Jesus, que foi crucificado na cruz. Houve Paulo, que foi decapitado.
Havia Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Havia Lutero, Wesley e Calvino, todos religiosos. Havia também Livingstone e Nightingale, e muitos outros. Mas pense por um momento. São eles que fizeram os sacrifícios mais terríveis? Nós falamos do sacrifício supremo de Jesus na cruz. Lemos sobre o martírio de São Pedro, Paulo e João. Mas e Judas Iscariotes? Pense no que ele teve a chance de se tornar. Pense no companheirismo que ele possuiu uma vez e o lugar que ele poderia ter ocupado. Pense no que ele jogou fora. Pense o que ele conseguiu para isso. Eu digo a você, a cruz não era um sacrifício para ser comparado com o que Judas pagou. Por mais de 30 peças de prata e absoluta desgraça, ele deixou de lado a mais rica oportunidade que qualquer homem em toda a história poderia ter. Um homem ligou no meu escritório procurando ajuda em um problema muito sério. Ele tinha uma bela casa, uma esposa adorável e dedicada, e 2 filhos esplêndidos. É verdade que a esposa havia ocupado grande parte do tempo com os filhos e o marido estava saindo para seu clube e assuntos sociais sozinho. Ele conheceu outra mulher e achou que estava apaixonado por ela. Quem estava com problema nessa história? Há apenas uma resposta, e não é para mim nem para qualquer mortal decidir. A lei determinará isso para você. Você não pode ter uma bela casa, uma família dedicada e desfrutar de uma vida frouxa. Se você não vai sacrificar ou desistir da vida frouxa pela casa linda, você será forçado a sacrificar uma casa linda e entes queridos para uma vida frouxa. Você não pode desfrutar das satisfações e prazeres de uma verdadeira amizade se estiver sempre de mau humor. Se você não sacrificar seu temperamento por amizades, você sacrificará suas amizades por um mau humor. Não se pode ter um caráter excelente que os amigos respeitem e confiem e recorrer a práticas desonestas. Se ele não desistir de seus caminhos tortuosos para obter confiabilidade, ele terá que sacrificar sua confiabilidade pela desonestidade. Você pode ter certeza disso. Não importa o quão longe você possa ir antes que a corda fique firme. Não importa o quão selvagem ou relaxado você possa viver. Mesmo que você pense que está se safando ao fazer isso, você não pode enganar a lei. Alguma coisa sempre tem de ser sacrificado por outra. Todo bem viver, todo sucesso e felicidade é como arte. Você deve escolher a beleza espiritual a ser criada e desejada. Então siga o caminho estreito e caminhe para obtê-la. Pois o começo da sabedoria vem primeiro com o desejo da disciplina. Alguns dizem então, se você quer desfrutar dos prazeres da vida, isso significa que sua liberdade é impossível. Significa ao contrário, que você, que pensa assim, não encontrou o que é a verdadeira liberdade. Isso me lembra um bêbado que estava dando uma palestra para a diversão de alguns sobre o tema da liberdade. Ele declarou que queria sua liberdade e que tinha o direito de beber toda a bebida que queria e nenhum governo poderia detê-lo. Ele estava tendo sua liberdade e ainda estava tão bêbado que não sabia o que estava dizendo ou fazendo. A liberdade não está vivendo uma vida obcecada e indisciplinada. A liberdade está em poder controlar sua vida e fazer dela o que você quer que seja. Se você deseja se tornar um atleta habilidoso, um professor eficiente, um advogado especialista ou um cantor brilhante, o começo de tal sucesso vem primeiro com o desejo de disciplinar seu tempo e pensamento. Se você quer ter uma vida rica, radiante e que vale a pena ser vivida, a regra é a mesma. Uma vida indisciplinada é uma vida insana. Devemos nos unir em torno de altos ideais de vida limpa, útil e eficaz sob a mais alta liderança que conhecemos, ou sob os ensinamentos e o exemplo de um mestre. O maior mestre a ser tido como exemplo é Cristo. Em todo o seu trabalho e ensinamentos, ele provou que a disciplina, o autocontrole e o autodomínio sempre precedem a sabedoria e a realização. A senhora Lincoln havia ensinado suas palavras ao pequeno Abraham. Quando Lincoln se tornou adulto e sacrificou sua vida de preguiça, frouxidão e descuidos pelo caminho estreito e apertado de uma vida disciplinada de princípios e honestidade e justiça que o tornaram uma grande alma, foi a lei do sacrifício trabalhando através dele que permitiu tornar-se o presidente e salvador de uma grande nação. Evidência dessa grandeza foi vista em seu trabalho em Washington. Durante a guerra, um jovem menino de Vermont, cujo nome era William Scott, foi condenado a enfrentar o pelotão de fuzilamento por ter sido encontrado dormindo em seu posto. Agora, não era o posto de Scott, mas o de seu amigo que ele havia aliviado quando o mesmo ficou doente. O dever duplo era demais para Scott, então ele adormeceu. Ele era tão querido por todos que seu capitão e amigos apelaram o caso para o presidente. Lincoln decidiu ir a Cambridge e cuidar do caso pessoalmente. Ele foi ao acampamento e conversou com Scott. Scott disse que Abraham Lincoln era a pessoa mais gentil que ele já havia conhecido. Ele disse que o presidente perguntou a ele sobre sua casa, a fazenda, seus amigos e, por fim, sua mãe. Ele disse que estava feliz por poder tirar uma foto dela do peito de sua camisa e mostrá-la a ele. O Sr. Lincoln disse a ele como deveria estar agradecido por ter uma mãe e como ele deveria fazer dela uma mãe orgulhosa e que ele nunca deveria causar-lhe outra tristeza ou lágrimas. Scott achou muito estranho que ele não falasse de seu destino pela manhã. Estranho que ele deveria aconselhar a não causar à sua mãe outra tristeza ou lágrima quando ele estava prestes a morrer.
Finalmente, ele reuniu coragem e perguntou ao presidente se ele concederia um favor, a saber, que ele não teria que enfrentar seus amigos, mas que o pelotão de fuzilamento seria retirado de outra empresa. O Sr. Lincoln deu meia volta e, de frente para Scott, disse: "Meu filho, você não vai ser morto amanhã. Eu vou confiar em você e mandar você de volta para seus amigos. Como tive problemas consideráveis para vir de Washington, como você vai pagar a conta?" O menino gaguejou sua gratidão. Ele sugeriu que poderia lhe enviar suas economias, ele poderia emprestar dinheiro hipotecando a fazenda. Seus amigos ajudariam também, e todo o seu exército pagava. Então o Sr. Lincoln colocou as mãos nos ombros do menino e, olhando com tristeza para o rosto, disse: "Meu filho, meu projeto de lei é muito grande. Seus amigos não podem pagá-lo. Nem sua recompensa, nem a fazenda, nem seus companheiros. Há apenas um homem em todo o mundo que pode pagá-lo, e seu nome é William Scott. Se a partir deste dia, William Scott fizer o seu dever de modo que, se eu estivesse lá quando ele morrer, ele pode me olhar na cara como ele está agora fazendo e dizer: 'Eu cumpri minha promessa', então minha dívida seria totalmente paga." William Scott manteve essa promessa. Ele havia aprendido o segredo que a mãe de Lincoln havia lhe ensinado quando menino. Foi esta lei do sacrifício, e que o princípio de tal sabedoria foi primeiro o desejo e o amor da disciplina, que era o caminho estreito e apertado que levava ao caminho elevado de tudo o que faz a vida valer a pena. Foi o caminho que levou o Sr. Lincoln para a Casa Branca. Foi o caminho que levou Scott de volta às colinas de Belmont, ao lar, à felicidade e à mãe. É o caminho para todos os que perseveram e encontram. É a estrada que Jesus seguiu para triunfar e dominar. É a estrada que eu recomendo a você, pois nela você encontrará a lei do sacrifício, sempre trabalhando para trazer para você as alegrias e os prazeres que resultam sempre da sabedoria e compreensão que a acompanham. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, pois quando ele é provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, que é a lei, prometeu aos que o amam. Invictus. Do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso. A qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor de meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. W. Ian Henley.